Salve galera, o tema do vídeo de hoje é latifúndio, sertanejo e a política cultural. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, o tema de hoje, como diria clássica filósofa brasileira Valesca Popozuda, é o quê? Polêmica. Muita polêmica. Vamos falar da tatuagem da Anitta. Não, mentira. A gente vai falar do latifúndio e de sertanejo. Veja, todo mundo deve estar acompanhando aí, já tem várias reportagens, vídeos e por aí vai, que a Anitta fez uma tatuagem íntima e aí um reacionário bolsonarista que dizem que canta, e inclusive, gente, só abrindo um parênteses, eu falei que eu não conheço o Zé Neto e Cristiano, acho que é esse nome, a galera ficou falando que eu quero pagar de culto e que não sei o que, é porque eu não conheço mesmo, porra. Mas o Cauê também não conhece não, tá ligado? Eu não sei quem é. Eu sei quem é Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Bruno Marrone, Henrique Renner, não sei o que, Barões da Pisadinha, Gaviões do Forró, Cavaleiros do Forró, mas não sei, desculpa, assim, é isso, assim, não sei. E aí, arredondou toda uma série de questões, né, de revelações aí de contratos meio estranhos de sertanejos com empresas. E a partir disso eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, há no Brasil um processo de aprofundamento de uma cultura country decalcada, imitada dos Estados Unidos, que responde diretamente pelo aprofundamento e fortalecimento do latifúndio. Quem me acompanha há algum tempo já percebeu que eu falo e repito várias vezes como o debate sobre reforma agrária foi perdendo força no Brasil nos últimos anos e se reflete, por exemplo, nos debates eleitorais em época de eleição presidencial. Até 2014, aliás, melhor dizendo, até 2010, todo candidato presidencial prometia fazer reforma agrária, era quase um consenso. Inclusive, em algumas eleições mais antigas, como a eleição de 2002, a única divergência que se tinha era que alguns faziam discurso, ó, defendo a reforma agrária, mas a reforma agrária na lei, eu sou contra as invasões, a reforma agrária na ordem, como dizia o Garotinho e o Serra. Mas todo mundo era a favor de reforma agrária. A pauta da distribuição de terras, que foi histórica no século XX, na luta política no Brasil, na luta de classes no Brasil, ela se manteve na virada do século XX para o século XXI. E aí rolou até uma contradição muito interessante e engraçada, né? O principal movimento social no Brasil nos anos 90 e na primeira década dos anos 2000 foi o MST, um movimento rural num país majoritariamente urbano. O MST, em muitos aspectos, pautou o debate nacional, disputou a opinião pública, né? Colocou o tema da reforma agrária como elemento central da conjuntura brasileira. Só que isso foi se perdendo, né? Hoje em dia, inclusive, quase ninguém fala de reforma agrária. Fácil notar que na eleição de 2014, a própria candidatura da esquerda, que teve mais visibilidade, a Luciana Genro, quase não falava de reforma agrária nos debates. Fácil notar também que na eleição de 2018, embora o Boulos também falasse reforma agrária, era um negócio bem lateral no seu discurso, não era uma questão central. E aí Ciro, Daciolo e por aí vai, também não tinham importância de falar de reforma agrária. Você ia falar dos candidatos do PT, né? Então, isso corresponde diretamente a um processo de crescimento do latifúndio. Durante a era petista, por causa da demanda chinesa, você teve um crescimento gigantesco do latifúndio e da mineração. Exportações recordes de petróleo bruto, de minério de ferro, de soja, de carne de vaca, de laranja e de não sei o que, e por aí vai. E aí, muita gente tem um olhar economicista para a coisa e não percebeu que o latifúndio, ou melhor, até percebeu só olhando para a bancada do agro no Congresso. Foi o único fenômeno perceptível para muita gente. A bancada do agronegócio no Congresso cresceu. Sim, cresceu, mas o fenômeno é para além disso. Muita gente não percebeu que, objetivamente, o agronegócio aproveitou essa expansão do seu poder econômico para ampliar a expansão do seu poder político e ideológico. Então os caras foram cada vez mais influenciando as grades curriculares dos cursos das ciências agrárias, principalmente agronomia nas universidades públicas, foram cada vez mais avançando, inclusive na própria formatação das pós-graduações nas áreas das ciências agrárias, foram
trabalhando cada vez mais nas secretarias de agricultura dos governos estaduais, das próprias prefeituras, para cada vez pautar as políticas, foram avançando no campo cultural, foram tirando a reforma agrária de cena do universo simbólico. E esse avanço político-cultural do latifúndio se deu também a partir do sertanejo, né? Há uma certa idolatria de um estilo country idealizado que corresponde a uma visão também idealizada do latifundiário, né? Do agroboy. Isso é engraçado, porque quando eu comecei a minha graduação, o termo agroboy era um termo muito universitário, né? Eu sabia que era um agroboy, que era um universitário. Hoje em dia, semana passada, pô, conversando com minha irmã viu um caba desse vestido aí com essas fivelonas, esse pai, ele falou, esse veste feito um agroboy. Minha irmã já chegou o termo agroboy para ela, né? Essa coisa desse country, essa roupa de vaqueiro, da picape grande, do cara que tá ouvindo sertanejo e tal. Há um crescimento do sertanejo enquanto elemento cultural da expansão do latifúndio. E aí eu falei isso inclusive na internet, e aí falaram que era elitismo e por aí vai, mas o latifúndio financia diretamente o sertanejo. E aí há uma relação imbricada. É claro que boa parte dos sertanejos vão ser bolsonaristas, até porque o latifúndio é o setor da burguesia brasileira mais bolsonarista. Então você tem um processo de imbricação direta. Então, ó, muito massa falar do lixo do Gustavo Lima. Eita, será que ele pode me processar por eu chamar ele de lixo? Mas é lixo reciclável. É bom pro meio ambiente. E aí, muito massa falar do Gustavo Lima, falar mal dos outros povos, desses caras aí e tal. Mas veja, eles são derivados de um problema maior, que é a concentração da propriedade da terra, a reprimarização da economia, o aumento cada vez maior da renda da terra na economia brasileira, seja a partir da mineração ou da extração de madeira ilegal, até o próprio latifúndio, o agronegócio de maneira mais geral. Isso passa por colocar na ordem do dia, recolocar na ordem do dia, não só uma agenda de reforma agrária, mas reforma agrária mesmo, urgente. Como também uma agenda de uma reforma fiscal para o latifúndio. Gente, vocês estão chocados com que esses sertanejos estão recebendo de show? Vocês precisam ver o quanto o latifúndio tem de isenção fiscal. Dê uma pausa nesse Google e pesquise Lei Candir, com K. Lei Candir com K. É tipo a Carol com K. Que deveria ser cancelado. Não a Carol com K, a Lei Candir. Vejam quanto o latifúndio tem de isenção fiscal para fazer exportação. Pesquisem, por exemplo, eu vou colocar todos esses materiais na descrição do vídeo. Estou dizendo para pesquisar como elemento, inclusive, de retórica para despertar curiosidade em vocês. Mas pesquisem quanto o latifúndio paga de imposto rural territorial. É quase nada. Os caras têm crédito barato, têm isenção fiscal de todo tipo, isenção fiscal na produção, isenção fiscal na exportação, isenção fiscal para comprar insumo. Há toda uma arrumação de política fiscal para beneficiar o latifúndio, sem falar, né, do próprio processo de um baixo controle sobre as dinâmicas produtivas, né, que liberalização de agrotóxicos, sementes transgênicas e por aí vai. Então, o ódio ao sertanejo bolsonarista, ele é um ódio justo, necessário, ok. Só que ele deve ser direcionado ao latifúndio. O latifúndio é a raiz do problema. Claro que isso passa também por uma série de questões como comunicação, mídia e por aí vai. Mas veja, dentro desse processo de ódio ao latifúndio, como uma racionalidade do ódio ao sertanejo bolsonarista, eu acho que a gente precisa também debater política cultural. Porque algumas pessoas estão aproveitando a crítica aos sertanejos para criminalizar a política cultural do poder público. Então vamos lá colocar algumas premissas. Primeiro, eu escrevi um texto junto com a Vicky Pinheiro sobre a luta de classes em torno do carnaval, né, em que a gente debate vários aspectos da política pública para a cultura em Pernambuco no âmbito do carnaval. Em Pernambuco e em Recife, né, no âmbito do carnaval. A primeira coisa, tem várias prefeituras Brasil afora que não tem secretaria de cultura. E onde existe Secretaria de Cultura, a tendência, tanto nas prefeituras como nos governos estaduais, é a cultura ser o primo pobre da coisa, das secretarias, né? Uma das secretarias de menores orçamentos, investimentos, contratação de funcionários e por aí vai. Então a gente tem um primeiro problema, é que a atenção para a cultura enquanto uma política pública de Estado ou de governo, ela é baixíssima, quando não nula, em várias cidades. Segunda questão, quando existe uma política cultural,
muito ligado, inclusive, a grandes eventos, em datas comemorativas, o que em si já é um problema, porque há que se existir uma política cultural o ano inteiro, a gente não pode pensar uma política cultural como algo sazonal, que se faz de tempo em tempo. Então, política cultural para Carnaval, para São João, para, sei lá, 7 de setembro, foda-se, para Ano Novo, para Réveillon. A política cultural deve ser pensada para o ano inteiro, né? Para fomentar, girar uma economia política da cultura. Quando ela é pensada assim, grandes shows, grandes espetáculos são sempre concentrados em grandes artistas de fora. Então você tem uma tendência a desvalorizar os artistas locais em nome das chamadas grandes atrações. Então é muito comum aqui em Pernambuco, por exemplo, você pagar rios de dinheiro para uma banda de fora e deixar os artistas locais à míngua. A gente debateu isso no texto, na luta de classe no torno do carnaval, que está aparecendo aqui de novo. Esse é o segundo aspecto. Terceiro aspecto é que é comum não ter nenhum tipo de planejamento estratégico do âmbito da cultura, inclusive aproveitar as potencialidades, né? E aí, a minha preocupação é o seguinte, veja, para mim, é claro que é um absurdo você tirar dinheiro da saúde e da educação para você colocar num show de um sertanejo cobrando R$ 1 milhão, fora de cogitação. Só que a gente tem que ter cuidado nesse debate. Eu queria dar um exemplo para vocês. Pernambuco é um estado de maioria negra, né? Em que a cultura hip hop, o consumo de rap vem crescendo bastante, não só em Pernambuco, como no Nordeste de maneira geral. Vamos imaginar que eu sou eleito governador do estado de Pernambuco. Eu decido criar o mês do hip hop. Eu decido fazer de Pernambuco o polo nacional de consumo de hip hop no Brasil e eu boto novembro como mês de hip hop, então vai ter um festival, vai ter show o mês inteiro, vai ter exposição, vai ter atividades, vários palcos e por aí vai. E eu saio contratando vários artistas de Pernambuco e do Nordeste para shows, batalhas e por aí vai, grafiteiros e tal. Só que eu quero fazer desse festival uma referência nacional, eu quero atrair turistas, eu quero inserir ele numa cadeia de visibilidade do público que consome rap, dos produtores, dos artistas, enfim, toda a cadeia produtiva do rap. Para isso, eu não posso só contar com artistas locais, já que Pernambuco não é o polo nacional do rap, o polo nacional do rap é São Paulo. Então, eu vou ter que trazer artistas de peso que marquem esse festival como elemento indispensável numa cultura hip hop nacional. Por exemplo, eu vou ter que contratar Racionais. Sabe, acho que criar um festival de hip hop em Pernambuco e querer fazer desse circuito um circuito fundamental no plano nacional passa por você chamar o maior grupo de rap em atividade da América Latina, que é o Racionais MC, tá ligado? Só que aí, eu não faço ideia quanto é o cachê do Racionais, mas é muito óbvio que o cachê do Racionais vai ser gigantesco comparado com os artistas locais, vão ser muito maior, e é isso, assim, é parte de um processo de dinâmica e tal. Esse gasto é injustificado? Não. Porque se eu consigo consolidar Pernambuco como um circuito turístico de uma cultura hip hop, garantindo que todo mês de novembro vai ter um festival de hip hop, de rap de Pernambuco, e fazendo com que, por exemplo, as pessoas que estão em Fortaleza, as pessoas que estão em Salvador, as pessoas que estão em Aracaju, que estão em Maceió, que estão em João Pessoa, ou até que não estão tão perto, estão em Belo Horizonte, estão no Rio, porra, vão se programar, vão pensar assim, ei, meu irmão, novembro, Recife é o bicho, Pernambuco é o bicho, tem um festival de hip hop lá, e aí, porra, tem batalha, tem grafite, tem break, tem não sei o que, vários show foda, e tem Racionais, tem Black Alien, tem a galera de lá, e pá. Isso consegue atrair turistas, isso consegue dinamizar a economia, isso consegue valorizar, inclusive, a arte de trabalhadores da cultura local, isso tem até um valor, inclusive, político, cultural e pedagógico, porque valoriza a negritude do Estado, a dimensão negra da história de Pernambucana, que, ao meu ver, é muito ocultada, é muito desvalorizada. Então, veja, como eu disse, não faço ideia quanto é um cachê de Racionais, mas vou imaginar que, sei lá, que o Racionais cobre 500 mil cada ingresso, a gente fecha um contrato de 4 anos, e aí vai ser 2 milhões em 4 anos. É um gasto totalmente justificado. Percebe? Porque há uma lógica econômica. Aí vamos dizer ainda que esse festival dá muito certo. E aí, depois de 4 anos, ele vira referência no Brasil inteiro. Todo mundo no Brasil que gosta de rap, de hip hop, em novembro tem um compromisso. Vir para Pernambuco, se ligar em Pernambuco e tal.
E aí eu quero expandir internacionalmente, eu quero colocar esse festival no circuito mundial para inclusive também atrair turistas de uma cultura hip hop internacional. Seria interessante dentro dessa política eu chamar um artista internacional de peso da cultura hip hop. Eu não faço ideia hoje quem é o mais famoso, mas eu acho que deve ser o Kendrick Lamar. Eu não faço ideia porque eu não escuto mais com frequência rap gringo. Outro dia desse mesmo veio para o Brasil a Rihanna e o boyzinho dela, e eu não fazia ideia quem era o boyzinho da Rihanna. Até agora eu não sei, inclusive, porque eu nunca ouvi uma música dele, mas sei lá, deve ser o Kendrick Lamar, vamos imaginar. E aí, por exemplo, é um investimento que frente, de novo, ao cachê dos artistas locais, vai ser muito significativo. Mas tem uma razão econômica, que faz algum sentido. Eu até debati isso naquele meu vídeo, né? Imposto, eleição e a mentira burguesa. O investimento cultural, ele tem que ter uma razão econômica de ser. Então, por exemplo, Pernambuco é conhecido pelo carnaval multicultural, pelo carnaval de rua, pelo carnaval do frevo e por aí vai. A Prefeitura de Recife e o governo do estado formaram contratos com bandas de rock do Sudeste, que eu não vou citar o nome para não deixar ninguém magoado, que essas bandas contrato de 4, 5 anos, que todo ano tem uma banda de rock do Sudeste recebendo 300 mil, 400 mil reais para tocar aqui no estado. E aí, veja, bicho, alguém vem pro carnaval de Recife para escutar uma banda de rock do Sudeste? Não, tá ligado? Tá aí, Cauê aí de prova aí, porra. Ninguém vem pra carnaval de Recife pra escutar uma banda de rock de Minas Gerais, uma banda de rock do interior de São Paulo. Pelo amor de Deus. Sabe? É um negócio que não faz sentido. Então é um gasto antieconômico. É um gasto que não aumenta o fluxo de turistas, é um gasto que não aumenta a circulação de riquezas no estado, é um gasto que inclusive não aumenta o alcance de massas, o potencial de massas do carnaval. É isso, assim, é um gasto desnecessário. Mas, se, por exemplo, você defender criar uma política de um festival de rock no estádio, se existir alcance, necessidade para isso, em termos de consumo dessa cultura entre a própria população, esse contrato pode fazer sentido. No carnaval, não. Ou seja, o sentido e a funcionalidade do contrato depende de uma própria política cultural mais ampla. E aí, para isso, velho, funcionar, você tem que ter o Conselho de Cultura funcionando, você tem que ter um debate público sobre a política cultural, você tem que ter transparência, você tem que ter uma racionalidade na verba pública para você ter uma política de cultura o ano inteiro, e não só uma política de cultura sazonal, de grandes eventos. Você tem que envolver os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, toda a economia produtiva da cultura, para eles terem posição, terem opinião, dizer, falar e por aí vai. O que falta é a gente pensar a cultura como um direito fundamental. Veja, a cultura não pode ser pensada só como entretenimento. Cultura é também entretenimento. Mas cultura deve ser pensada como um direito humano, porra. Não é, gente, que a gente tem que ter, não tem que ter saúde, não tem que ter educação, tem que ter cultura. No sentido mais amplo do termo cultura. Tem uma frase, né, de Trotsky que eu gosto muito, que é: ela virá a revolução e dará direito não só ao pão, como a poesia, né? É muito interessante como Trotsky pensa o pão como símbolo das condições materiais e a poesia das condições espirituais, das condições culturais, pô. E colocou na mesma ordem. Vê, a revolução não vai dar só direito ao pão, ela vai dar direito também à poesia. Sabe, a gente deve pensar a cultura como um direito humano fundamental. E o problema da expansão do latifúndio e da sua reverberação no sertanejo universitário é justamente a negação de uma política cultural. A negação de uma afirmação de valores e identidades do nosso povo trabalhador nas suas diversas expressões. É a negação, de, por exemplo, de um Conselho de Cultura funcionando, da Secretaria de Cultura funcionando, e o uso de um dinheiro que deveria ser para a cultura numa cidade de 10 mil, 15 mil habitantes para contratar um sertanejo de 1 milhão que vai tocar por 1h30. É aqui que mora o problema. Então, a síntese da questão é que a gente precisa recolocar na ordem do dia uma agenda de debate sobre reforma agrária e sobre uma reforma fiscal para acabar com os privilégios do latifúndio. E a gente precisa também de uma política de cultura séria, de uma política de cultura popular, de uma política de cultura decidida e definida pelos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. A cultura deve ser pensada como um direito fundamental, como um direito humano, não só como um mero entretenimento, não só como um elemento sazonal de uma festa.
A gente precisa ter a luta de classes também pela cultura e vencer aqueles que privatizam, mercantilizam e degradam a cultura produzida pelo povo trabalhador. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e fazer tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.